Olá, tudo bem com você? Eu sou a Aline Almeida da Multiplique Ateliê. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma capa de Bíblia. Ah, mas se você já segue o nosso canal, você vai falar assim, outra? Meu Deus! Não, desta vez eu trouxe para vocês os conceitos técnicos, tá? Então, muito mais do que um passo a passo, medidas exatas, que eu nem vou passar aqui, você nem vai encontrar na descrição. Nesta aula você vai aprender o conceito técnico de como chegar às medidas para confeccionar uma capa linda como essa. E não precisa ser só para a Bíblia. Aproveite aí o final de ano e confeccione, por exemplo, capas de agenda ou cadernos personalizados para que a sua cliente possa ter aí algo exclusivo na mão dela, feito com tanto carinho por você e pelo seu ateliê. E olha que bacana, eu apresentei nessa aula também esse modelo de fechamento. Essa é a carrapeta. É uma ferragem muito bacana, linda, super útil para fazer fechamento e deixar a peça, ó, super masculina aí para você também atender aos homens, tá? Olha que lindo que vai ficar e eu espero que essa aula possa aí abrir a sua mente para chegar a medidas de várias peças e criar um nicho lindo de produtos no seu ateliê. Então vamos lá comigo aprender essa peça? Eu só peço para você, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscrever, ativa as notificações para você ser avisado sempre que tiver uma novidade por aqui. E se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, deixa também um comentário que esse feedback é muito importante para nós. Vamos lá? Voltei aqui rapidinho só para avisar você que todos esses materiais que eu usei nessa aula, ferragens, sintéticos e ferramentas, é lá da minha parceira, a lojinha da Jo. Se você quiser adquirir os seus materiais com ela, os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Então, olha só, meus amores, para fazer essa peça, eu não vou passar medidas para vocês. Nós vamos chegar juntos às medidas que nós vamos precisar, tá bom? Eu tô aqui com o material que eu selecionei. Esse daqui é o doll, ou em alguns lugares você encontra como jacarta, tá? Ele é um sintético 0,8 de espessura com fundo em malha. Ele é um excelente material para fazermos peças masculinas. Porém, ó, quando eu peguei aqui a minha Bíblia, que eu quero fazer a capa, eu não tinha aqui, ó, um pedaço inteiro, eu tinha retalhos, tá vendo? Eu só tinha retalhos do material que eu queria utilizar. E aí foi a partir daqui que eu resolvi então gravar para vocês como que nós podemos utilizar os retalhos de sintéticos que tivermos aí no ateliê, tá bom? Para fazer a peça que nós queremos produzir, tá? Então, eu tô aqui com a minha Bíblia. Você pode fazer capa de caderno, você pode fazer capa de outros tamanhos de Bíblia, tá? O que você precisar, seguindo essas orientações. Eu vou usar a minha fita métrica para medir a minha Bíblia, tá? Então, eu vou primeiro, ó, abraçar ela aqui. Deixa bem esticadinho dos dois lados, tá? E eu vou deixar, ó, sobrando aqui pra fora 1 centímetro. E aqui embaixo também, ó, vou medir sobrando 1 centímetro. Então, aqui na minha fita, ele deu 32 centímetros, sobrando, então, 1 centímetro de cada lado. Considerando que eu vou trabalhar com meio centímetro de margem de costura, então, eu vou acrescentar mais 1 centímetro. Então, eu vou marcar 33 centímetros no meu caderno, onde você anota aí as medidas para sua peça, tá? Então, 33 centímetros. Agora, nós vamos medir a altura, ó. Também deixando 1 centímetro sobrando para cada lado, considerando que eu quero deixar meio centímetro de margem de costura, então, eu vou deixar, ó, 24, tá? 24 centímetros, ok? Então, eu sei que eu preciso de uma peça de 33 por 24 para fazer a capa que abrace essa minha Bíblia. Porém, nós vamos emendar materiais, porque nós temos retalhos aqui de sintético, correto? Se eu dividir os 24 centímetros de altura que eu tenho da minha Bíblia, vai dar 12. Então, eu sei que uma tira minha aqui, se ela tiver 13 centímetros, eu consigo fazer uma emenda no meio
perfeita, tá? Por que 13? Porque eu também tenho que acrescentar a margem de meio centímetro, né? No caso aqui, então, seria 12,5, né? Mas considere 13 para você ter uma sobra, para depois que você emendar as duas partes, você poder refilar na medida final que você quer, que é os 33 por 24. Então, ó, eu sei que uma tira com 13 centímetros para mim vai ser o suficiente. Essa minha tira aqui, ó, esse meu retalho maior, ele tem... Eu consigo tirar na largura, que é os 33, tá? E consigo tirar duas vezes, ó, com 13 centímetros. Então, nesse meu retalho aqui, eu consigo fazer duas tiras para fazer uma emenda só no meio dessa minha capa. Então, eu vou usar esse meu retalho aqui, tá? Isso você vai planejar da forma que você quiser. Se você quiser fazer várias tiras de sintético, vai ficar lindo. Lembrando sempre de acrescentar a margem de costura na quantidade de tiras que você for fazer, tá bom? Então aqui, ó, como eu vou fazer duas tiras para chegar na altura final de 24 centímetros, eu preciso de duas tiras de 12 centímetros e meio. Como eu vou fazer uma emenda só no meio, eu vou cortar duas tiras de 13 centímetros, porque ao final eu refilo para ficar com os meus exatos 24 centímetros. Essa minha tira também, ó, ela tá com a margem aqui, ó, bem disforme. Então eu preciso primeiro alinhar e esquadrar essa margem para ela ficar bem retinha, para eu tirar as tiras de 13 centímetros, tá ok? Então eu vou, ó, pegar a minha régua. Você pode trabalhar com a tira aberta ou com a tira dobrada mesmo, tá? Porque aí você já corta duas tiras de uma só vez. Vou cortar primeiro aqui em cima, bem a margem, tirando o mínimo possível, só para alinhar essa margem de cima. Então, cortar os meus 13 centímetros que eu quero. E agora sim, ó, eu posso posicionar então a minha régua, alinhando aqui a margem com 13 centímetros e cortar a tira bem retinha, porque eu sei já que essa margem está bem alinhada. Então, já estou aqui com uma tira comprida com 13 centímetros de espessura e eu preciso cortar ela na medida que nós marcamos que vai abraçar a nossa Bíblia, ó, 33 centímetros. Da mesma forma, eu vou esquadrar, ó, alinhar essa margem da minha régua aqui em cima, para eu poder então cortar essa margem aqui, ó, bem retinha. E agora, você pode fazer o uso da própria malha da sua base de corte. Aqui na minha base de corte, cada quadradinho tem 1 centímetro de espessura. Então, eu vou alinhar ele aqui, ó. E cada quadrado maior desse tem 5 centímetros. Então, eu posso fazer, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 3. Ó, aí é só eu marcar aqui no 33, deixar a minha peça bem alinhada aqui na malha da minha base de corte. E a base vai te auxiliar a fazer o corte bem certinho. Eu fiz isso porque, no meu caso, a minha régua tem 30 centímetros no máximo de largura. Então, para eu conseguir chegar aos 33 de uma forma mais fácil, eu usei do auxílio da malha aqui da minha base de corte. Então, olha só, eu já tô com duas partes, com 13 centímetros de largura, por 33 de comprimento, que é o total que eu preciso para abraçar a minha Bíblia. Então, eu já tenho aqui a parte de fora. Cortei um pouco maior que essas medidas que nós chegamos aqui do sintético, duas partes de TNT 150 de gramatura. E eu vou colar, então, esse meu sintético no TNT, que é para dar estabilidade, dar mais resistência ao meu sintético, tá bom? Para colar, eu vou usar a cola spray de contato, tá? Você vai passar a cola nas duas partes, no verso das duas partes. A cola de contato você tem que aguardar ela evaporar um pouquinho, tá? Ela perder a umidade, para então você unir as duas partes. Então, nós vamos aguardar um pouquinho. E aí, depois que ela estiver já mais sequinha ao toque, aí você pode unir as duas partes, tá? Ele vai ficar dessa forma. Eu vou repetir o processo na outra parte e vou refilar também
o excesso aqui do TNT. Eu já refilei todo o excesso do TNT e eu aproveitei e já tirei também, ó, meio centímetro do TNT aqui pra dentro da margem, que aqui vai ser onde eu vou unir as duas partes, tá? Então, nós vamos unir com margem de meio centímetro essas duas partes. Então, eu removi para não ficar muitas camadas aqui, tá? Vamos costurar, então, aqui com margem de meio centímetro, direito com direito, para unir essas duas partes. Já trago para vocês. Olha só, eu já uni as duas partes, tá? E eu quero fazer um pesponto que, além de dar um acabamento, ele vai também dar um reforço nessa união dessas duas partes na minha peça, tá bom? Eu trouxe assim pra vocês porque eu quero mostrar pra vocês como que eu farei. Eu quero passar cola de contato nessas duas laterais para eu poder tombar esse centro, ó, bem abertinho, bem bonitinho, tá? E então fazer o pesponto bem perfeitinho. Por que eu não deixei para colar o TNT depois? Porque eu queria que esse pesponto ficasse de fato em cima do TNT, tá bom? Por isso que eu fiz dessa forma. Mas se você preferir unir as partes, fazer o pesponto e colocar o TNT depois, pode também, tá bom? Passei a cola de contato e repare que eu tenho que passar a cola tanto aqui no sintético, na parte que eu vou tombar, quanto também aqui embaixo. Tem que ter dos dois lados para ela fazer o contato e aderir de fato, tá bom? Agora eu vou aguardar ela secar, evaporar a umidade, para então fazer a colagem. Então, olha só, depois que já estiver bem sequinho ao toque, nós vamos então, ó, ir tombando as laterais. E aí, com o auxílio do martelinho próprio para sintéticos, você vai fixando essas laterais, tá? Olha só, colei tudo aqui bem certinho, já tombadinho. Vim com o martelo batendo aqui do outro lado também, para ele ficar bem assentado. E agora eu vou passar um pesponto bem pertinho aqui dessa costura, dos dois lados, tá? E você vai ver que essa emenda não deixou a sua peça fragilizada. Ela deu um detalhe, tá bom? Então, você pode trabalhar unindo os sintéticos se você não tiver uma peça inteira para fazer aí a sua peça que a sua cliente precisa, tá? Olha que bonito que vai ficar. Depois que você fizer, nós vamos novamente conferir. Eu preciso, lembre-se, de 24 por 33, certo? Eu tenho 33 certinho aqui de largura, que nós já tínhamos cortado nessa medida, e eu preciso refilar para chegar, então, nos 24 centímetros de altura. Como eu cortei com 13 centímetros cada parte para ter uma margem para fazer esse refile final, eu quero que esta minha emenda, essa minha costura, fique centralizada na minha peça. Então, eu vou medir 12 centímetros para cá, ó, tá me sobrando aqui, ó, meio centímetro e 12 centímetros para cá. Tá me sobrando aqui também meio centímetro. Então, eu posso, com a minha régua, retirar esse excesso. E agora sim, ó. Fiquei com 24 por 33, tá bom? Bem certinho. Essa mesma medida eu preciso de forro. Eu cortei já trouxe aqui cortado. A mesma medida, eu tô usando pro forro o nylon emborrachado, que de um lado ele tem uma borracha, ele é fosco, e do outro lado ele parece ele tem um brilho como se fosse de um cetim, tá bom? Ele é bem bonito e eu quero que esse brilho fique para o direito da minha peça. Porém, nós vamos precisar também de abas para poder encaixar a capa da Bíblia, né? Para ela ficar encaixada dentro dessa capa que nós estamos confeccionando. Qual a medida que nós vamos precisar para fazer essas abinhas que vai encaixar a nossa Bíblia? A medida da capa, tá? Ó, a minha capa aqui tem 14 centímetros de largura e a altura vai ser os 24 centímetros que você tá trabalhando no final da peça, acrescentando margem de costura, tá? Mas a largura, ó, vai ser o tamanho da capa. Ah, mas nós vamos perder margem de costura, eu cortei maior, mas é proposital, é justamente para que depois que costurar, ela não fique tão perto aqui da borda, né? Porque aqui ele ainda tem margem de colagem, né, e tudo mais.
Então, nós vamos medir o tamanho da capa, mas depois que costurar e você for encaixar a sua Bíblia, ela vai ficar mais ou menos assim, ó, deixando uma margem para chegar aqui. Se você quiser, pode trabalhar até com 1 centímetro a menos, tá? 13 centímetros, mas o tamanho da capa vai funcionar bem certinho para você, tá? Então, eu cortei, ó, no plástico cristal, 40 de gramatura, eu cortei 2 vezes 14 por 24, que é o tamanho que eu tô trabalhando na altura, e 14, que é a largura da minha capa. Para fazer o acabamento do plástico cristal, eu cortei 2 tiras do mesmo nylon emborrachado que eu tô usando para o forro, cortei 2 tiras com 2 centímetros, porque aí eu vou dobrar ele ao meio, só passar ele aqui na margem aqui do meu plástico cristal, tá? E ele vai ficar acabadinho assim, tá bom? E agora vamos então à máquina para finalizarmos essa peça. E olha só, meus amores, eu já passei então o viés de acabamento, coloquei aqui as cantoneiras. Lembrando que se você quiser fazer aquela opção de direito com direito, depois desvirar e passar um pesponto em volta, vale também, tá? Eu só aconselho que então não estruture com um TNT tão grosso, que é o TNT 150. Utilize aí um TNT de repente 80, tá? Um TNT com uma gramatura um pouquinho mais fina, para você ter essa maleabilidade para desvirar a peça, tá bom? Aqui, como eu usei um TNT bem grosso, eu precisei então fazer o acabamento com viés, e aí eu optei por fazer esse acabamento com as cantoneiras. Já prendi aqui, ó, nas costas com o rebite a minha tira para fazer o fechamento. Eu ia usar o botãozinho de rebite, mas eu optei por trazer uma outra opção de fechamento para vocês. Esta daqui é a carrapeta. É também uma forma de fechamento, ela é utilizada em pulseiras e aqui nessa capa vai ficar bem legal. Olha só, eu já fiz um furo aqui na minha aba, que eu vou fechar a minha Bíblia. Vou posicionar a minha Bíblia aqui na minha capa, ó, porque eu quero que ela fique na posição certinha para eu marcar aqui aonde que eu preciso fazer a fixação da minha carrapeta, tá? Então, ó, posicionei aqui o meu furo que tá central aqui também nessa marcação central, que ela já me serve também como guia, que é a emenda que nós fizemos aqui do sintético, tá? Vou marcar aqui quantos centímetros tá dando da margem, ó, tá dando 3 centímetros da margem para eu fazer o fechamento. Aqui eu acho que fica legal deixar uma margem, se quiser colocar de repente aqui dentro algum caderninho, alguma coisa, ele tem ainda uma sobra aqui de espaço, tá? Pro fechamento. Tendo já medido, eu vou remover novamente a Bíblia. Então, olha, 3 centímetros acima aqui da margem centralizada, eu vou fazer uma marcação com essa minha canetinha que depois eu consigo remover. Ela é própria para sintético. E eu vou fazer um furo usando o meu vazador, tá? Mas esse furo não vai furar também o meu plástico, vai furar o forro e o meu sintético que tá pra fora. Então, você puxa ele bem assim, ó, com bastante cuidado para não danificar nenhuma costura. E vamos fazer aqui o buraquinho. Ó, fiz um buraquinho que já passou aqui também o forro. A carrapeta, ela tem um parafusinho, tá? E um pininho que vai ficar pro lado de fora. O parafusinho vai entrar aqui pelo forro. E aqui pelo lado de fora, você vai rosquear, ó. Segure bem essa parte aqui de dentro para você conseguir apertar o máximo que você puder dessa rosca, tá? Depois que ela estiver bem apertadinha, você já finalizou a sua peça. Esse buraquinho aqui eu fiz também utilizando o meu vazador, só que usando a matriz maior para fazer um buraco maior. Porque aí ele vai encaixar aqui, ó, dessa forma, ó. Olha que legal. E vai ficar desta forma, olha que linda. Essa é uma opção de fechamento, ó.
é uma peça masculina, então ela dá realmente um charme aí, deixa a peça bem masculina e um acabamento super legal, facilita bastante. Então é isso, pessoal. Essa aula eu queria que fosse realmente mais técnica, para vocês aprenderem mais sobre como retirar as medidas da sua Bíblia, da sua agenda, do caderno, do que você precisar. Aproveite aí que logo tá entrando o início do ano, então já vai fazendo aí agendas com capas personalizadas do seu ateliê, seguindo as orientações aqui de como chegar nas medidas para fazer essas capas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo.